Temos um desafio de engenharia para você, vamos montar isso. Primeiro, aqui está apenas uma das centenas de milhões de células de memória flash, de armadilha de carga nanoscópica usadas para armazenar informações no seu smartphone, computador, tablet e dezenas de outros dispositivos. Em segundo lugar, ela é composta por 3 seções funcionais: uma porta, uma armadilha de carga e um canal, com barreiras dielétricas usadas para separar cada seção. Em terceiro lugar, essa célula de memória pode ser usada para armazenar um bit de informação, seja 0 ou 1, usando elétrons na armadilha de carga. Se houver elétrons na armadilha de carga, é um 0. Se não houver elétrons, é 1. E em quarto lugar, as unidades de estado sólido funcionavam dessa forma há cerca de uma década. Então, o desafio é: como aumentamos a capacidade de armazenamento dessa única célula de memória de armadilha de carga, para que ela possa armazenar um valor de 0 a 7 ou 3 bits de informação, em vez de apenas 0 ou 1 bit de informação. Em outras palavras, como uma célula de memória com uma única armadilha de carga pode ser manipulada ou projetada para armazenar 3 bits de informação ou um entre 8 valores diferentes. Aliás, existem centenas de milhões de células de memória dentro de apenas um desses microchips de memória flash. E há 18 desses microchips dentro deste SSD de classe empresarial da Kyocera. É bastante apropriado que a Kyocera tenha aceitado patrocinar este vídeo, porque sob o antigo nome da empresa, Toshiba Memory, eles inventaram a memória Flash NAND em 1987. Mas vamos falar mais sobre eles depois. Para começar, vamos dar um pouco mais de contexto. Essa célula de memória, incrivelmente pequena, é apenas uma entre centenas de milhões de células de memória no seu smartphone, que estão organizadas em 100 camadas, de altura, 40 mil colunas de largura e 50 mil linhas de profundidade. A estrutura geral é chamada de NAND tridimensional. Aqui está uma folha de papel e uma moeda de 1 centavo de euro para que você possa ter uma noção da altura e da escala dessas células. Vamos dar um zoom em uma célula de memória individual. Essa célula de memória é composta por cilindros concêntricos, que são resultado da fabricação dessas células em colunas verticais. Vamos focar em um corte do cilindro para facilitar a visualização e o entendimento do que está acontecendo. Como mencionado anteriormente, aqui temos a porta, a armadilha de carga e o canal. E cada uma dessas seções é separada por um dielétrico que atua como um isolante elétrico e impede o fluxo de elétrons entre as seções, mas permite que campos elétricos passem através dele. No centro há um material não condutor chamado preenchimento do núcleo, mas ele está lá apenas para suporte estrutural e nada mais, então vamos removê-lo. Primeiro, para resolver nosso quebra-cabeça, precisamos entender como essa célula de memória lê as informações. Para começar, vamos simplificar o design e remover a armadilha de carga, e assim ficamos apenas com um transistor básico. A porta controla se os elétrons podem fluir pelo canal. Normalmente, o canal não permite que os elétrons passem por ele. Em outras palavras, o canal normalmente está desligado. Os elétrons estão lá, só que eles não conseguem fluir. No entanto, quando uma tensão é aplicada à porta, um campo elétrico é emitido pela porta, o que liga o canal e, assim, permite que os elétrons fluam através do canal. A tensão mínima necessária para ligar o canal é chamada de tensão de limiar, que é um termo-chave que será muito usado neste episódio. Entender esse conceito é importante. Então, repetindo, ao ler informações de uma célula de memória, se a tensão do gate estiver abaixo do limiar, o canal está desligado e os elétrons não conseguem passar pelo canal. Mas quando a tensão do gate está acima do limiar, o canal está ligado e os elétrons podem passar por ele. O que vimos até aqui são conceitos básicos de transistores, o que faz sentido, pois a célula de memória flash de armadilha de carga evoluiu de um transistor de gate flutuante e de transistores em geral.
Agora vamos colocar a armadilha de carga de volta no meio para transformar o transistor em uma célula de memória. Quando colocamos elétrons ou cargas na armadilha de carga localizada entre o canal e o GAT, e quando uma tensão logo acima da tensão de limiar é aplicada ao GAT, os elétrons na armadilha de carga interrompem o campo elétrico emitido pela tensão no GAT, e o canal é impedido de ligar. Em outras palavras, as cargas armazenadas na armadilha de carga inibem a capacidade do GAT de ligar o canal. Para superar o campo elétrico inibidor causado pelos elétrons na armadilha de carga, é necessária uma tensão mais forte no GAT. Em essência, os elétrons na armadilha de carga deslocam a tensão de limiar da célula de memória. Ao usar a diferença nas tensões de limiar entre uma armadilha de carga com elétrons armazenados e uma armadilha de carga sem elétrons armazenados, podemos armazenar e ler valores diferentes. Se estiver confuso, não se preocupe. Vamos explicar o conceito com mais detalhes. Mas, por enquanto, vamos recapitular rapidamente. Aplicar uma tensão ao GAT que seja maior do que a tensão de limiar faz com que o canal seja ativado, permitindo assim que os elétrons fluam por ele. Se a tensão aplicada for menor do que o limiar, então o canal está desligado. E a presença de mais ou menos elétrons na armadilha de carga pode deslocar essa tensão de limiar. Agora vamos demonstrar como usamos esse fenômeno para armazenar informações dentro de cada célula de memória. Para isso, vamos recuperar as outras partes da célula de memória flash com armadilha de carga e duplicá-la, obtendo duas células de memória. A da esquerda não tem elétrons em sua armadilha de carga e a da direita tem muitos elétrons. Quando uma pequena voltagem é aplicada a ambas, apenas o canal da esquerda, a célula de memória sem elétrons em sua armadilha de carga, é ativada. Isso acontece porque os elétrons na armadilha de carga da célula de memória da direita inibem a capacidade da porta de ativar o canal. Em seguida, uma voltagem mais alta é aplicada a ambas as portas e, assim, o campo elétrico na porta da célula de memória da direita se torna forte o suficiente para superar o efeito inibidor dos elétrons na armadilha de carga e seu canal é ativado. Como as duas células de memória são ativadas em voltagens de porta diferentes, concluímos que possuem distintos limiares e diferentes quantidades de elétrons armazenados na armadilha de carga. Quando a célula de memória é ativada com uma tensão baixa, ela não possui elétrons extras em sua armadilha de carga, e designamos esse baixo nível de carga armazenada como um binário 1. Quando a armadilha de carga é ativada em uma voltagem mais alta, isso significa que há muitos elétrons na armadilha de carga, e o valor binário armazenado é 0. Os detalhes dessa atribuição invertida estão nos comentários do criador. Aliás, TLC neste contexto significa célula de 3 níveis, e é o termo de marketing que indica que 3 bits de informação podem ser armazenados em cada célula. E agora você talvez esteja começando a entender como podemos armazenar 3 bits de informação e resolver nosso quebra-cabeça. Para armazenar 8 valores diferentes, ou 3 bits de informação, 8 possíveis níveis diferentes de elétrons precisam ser colocados na armadilha de carga, resultando em 8 diferentes tensões de limiar possíveis. O nível de carga em uma armadilha individual é determinado por uma sequência de tensões crescentes aplicadas à porta, e então correlacionando o nível específico de tensão no qual o canal foi ativado com a célula de memória associada. Quando um conjunto de células de memória está todo junto, esse grupo é chamado de página, e a mesma tensão é aplicada a uma porta que é compartilhada por todas as células de memória da página. Vamos cobrir o nível de cargas na armadilha de carga, como se não soubéssemos o valor armazenado. A tensão aplicada à porta compartilhada começa baixa e verificamos cada um dos canais para ver se os elétrons conseguem passar. E, bem, o canal desta célula de memória tem elétrons passando por ele e, portanto, está ligado.
Isso significa que não há elétrons extras na armadilha de carga, e o valor armazenado ali é 1. Em seguida, aumentamos a voltagem na porta compartilhada e verificamos se algum outro canal foi ativado, e vemos que este canal agora está ligado. Então isso significa que ele tem uma tensão de limiar um pouco mais alta ou apenas alguns elétrons na armadilha de carga. E o valor armazenado é um 0. Continuamos aumentando a tensão em etapas e correlacionamos em qual tensão cada canal é ativado, e isso nos dá a tensão de limiar correspondente, que está diretamente relacionado ao nível de cargas armazenadas na armadilha de carga de cada célula de memória e ao valor binário armazenado em cada célula. Esse processo acontece incrivelmente rápido. Para ler informações de milhões de células e acessar os megabytes de dados que seu smartphone utiliza, esse ciclo de aumento de voltagem ocorre milhares de vezes por segundo. Felizmente, as células de memória são organizadas em páginas, e cada célula em uma página compartilha uma porta de controle comum. Assim, todas as informações de uma página inteira são lidas simultaneamente. E agora nosso quebra-cabeça está todo montado. No entanto, há outro quebra-cabeça. Como colocamos elétrons em uma armadilha de carga? Como gravamos em uma célula de memória? A solução envolve materiais com cerca de 75 a 100 átomos de espessura, além da mecânica quântica. Esse assunto é abordado em um episódio separado, que você pode encontrar aqui. Este episódio faz parte de uma série de episódios que exploram os SSDs, 3D NAND e como salvamos informações em smartphones, tablets ou praticamente qualquer dispositivo nos dias de hoje. Se quiser, pode ver este vídeo novamente. E se você fizer isso, recomendamos que confira os comentários do criador e as legendas em inglês canadense, onde incluímos detalhes sobre dimensões, tensões de limiar exatas e outras coisas. Além disso, gostaríamos de agradecer aos nossos membros do canal no YouTube e aos apoiadores do Patreon por ajudarem em nosso objetivo de explorar conceitos complexos de engenharia. Se você quiser ajudar este canal, comente abaixo, curta este vídeo e se inscreva. Obrigado por assistir. E não se esqueça de considerar a simplicidade conceitual, mas a complexidade estrutural no mundo ao seu redor.